Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo. Hoje a gente vai falar sobre os dados referentes aí à produção do último mês da 3R Petróleo. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se vocês tiverem perguntas, coloque aqui embaixo que nós vamos responder para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. A empresa reportou os dados referentes à produção de agosto, né? E como eu já coloquei aqui, a produção foi decepcionante. Como a gente tem comentado desde o nosso início de cobertura, a 3R ela é um case de crescimento, né? Baseado aí na performance do redesenvolvimento dos diversos ativos que a empresa veio comprando, e é exatamente isso que não vem acontecendo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na tabelinha de baixo, em que tem os dados de produção. Então, assim, você tem aqui a evolução mês a mês. Esse grande salto aqui veio muito mais da consolidação do Polo Potiguar, né? Que é positivo, claro, mas no final do dia, o que interessa é o quanto você desenvolve, o quanto que você aumenta a produção para além daquele momento em que você consolida o ativo. É isso que é importante de verdade. Então, mês de julho foi neutro, e o que a gente observou aqui em agosto foi uma queda, né? Se antes a produção foi de 43 mil barris por dia, foi para 39 mil barris por dia. Então, assim, se vocês derem uma olhada aqui, a gente tem da evolução ativo a ativo. Então percebo que o Polo Macau no passado chegou a produzir quase 8 mil barris, hoje está produzindo só 6 mil, né? Uma recuperação que está demorando a acontecer. Rio Ventura está indo bem, Recôncavo está ok, Peroá depende da demanda de gás ali dos contratos, mas o Polo Papa-Terra, nesse mês, ele decepcionou, né? É um polo que está tendo ali uma série de paradas técnicas e aparentemente o redesenvolvimento dele está sendo um pouco mais difícil do que a gente imaginava. O Polo Potiguar também caiu um pouco e ajudou, né, a essa marca negativa na produção, mas assim, de antemão eu já deixo claro que a performance negativa de Macau e de Potiguar, né, Macau, Potiguar e Papa-Terra foram os três detratores da performance da produção desse mês, mas assim, o Polo Potiguar, por ele ter acabado de ser consolidado, não é incomum você ter paradas técnicas por troca de equipamento, manutenções diversas, etc. Então, assim, isso aqui para mim, apesar de assim, você ver essa queda aqui negativa no mês contra mês, mas no final do dia o filme não é tão ruim, né? A fotografia é ruim, mas o filme não é tão ruim, e esse tipo de coisa é muito comum, tá? E por parte do Polo Macau, eu acho que o que eu achei negativo foi exatamente esse sentimento de que, poxa, estava tendo ali uma melhora mês após mês, né? Chegou aqui a uma mínima de 4.700 barris, 4.800 barris. Veio melhorando, melhorando, e aparentemente houve uma parada aí, enfim, por diversos motivos, né? O próprio blackout que aconteceu na região Nordeste também acabou dificultando a evolução dessa performance, mas assim, o que eu quero dizer é que no final do dia, Macau e Potiguar não me preocupam no médio e longo prazo, né? Mas a fotografia naturalmente foi ruim, e o que veio ruim de fato é Papa-Terra, que vem com uma produção muito claudicante há muito tempo, né? Então, quando a gente observa a produção, a explicação, né, manutenções corretivas no ativo, offloading, sistema de geração, e aqui, pegando aqui uma aspas do documento publicado, até o início do segundo semestre de 2024, a companhia permanecerá priorizando a intensa campanha de manutenção e recuperação da integridade das unidades, o que reduzirá progressivamente os riscos de interrupção não programada das unidades, né, com aumento da eficiência operacional e etc. E tal. Então, assim, a fotografia que a empresa dá, né, apesar de ser bem transparente, o que é bom, mostra que, assim, uma recuperação mais robusta, né, desse ativo, que é tão relevante à produção total, não deve vir tão cedo, não deve vir no curto prazo, tá? E o que eu coloquei aqui também no corpo do documento, quem deu uma olhada na nossa análise do resultado do segundo trimestre de 2023, vai perceber que a empresa
ela está meio que no 0 a 0 ali na geração de caixa. O que eu acho, isso assim, excluindo aquele investimento que ela fez, né, para comprar o Polo Potiguar, né, porque é um one-off, né, é um desembolso pontual. Mas no final do dia, quando a gente olha assim, os números recorrentes, a empresa ela não está gerando caixa. Tá? E o que é razoavelmente preocupante, porque pô, o petróleo assim no trimestre passado ele estava a um nível de preço muito bom. Sabe, se acontece alguma coisa e o preço do petróleo desaba aí para 60, 50 dólares, isso pode vir a ser preocupante, né? A empresa pode passar a queimar caixa, o que seria bem ruim. Então, para isso, ela precisa aumentar a sua produção. Tá? Quando a gente olha o que foi certificado na curva, a gente está falando aí de uma produção que já deveria estar na casa dos 50 mil barris. Tá? E a gente não vem observando isso. A empresa está bem atrás, está bem abaixo. Tá? E é por isso que a gente mantém essa recomendação de neutro. Né? Tá, a produção está abaixo do que a gente está na curva, né? Era para estar ali produzindo 50 mil barris, como a gente colocou aqui, e está produzindo praticamente 30% abaixo disso. Então, assim, é um case que eu prefiro esperar um pouco antes de virar a mão, tá? Porque enquanto você tem a Prio completamente embrasada, mandando muito bem ali na sua produção, gerando bastante caixa, e não negocia a um múltiplo tão caro assim, não é isso que eu observo do ponto de vista operacional da 3R. Então, assim, eu acho que o custo de oportunidade de você ficar exposto a 3R, ele é muito, ficar exposto a 3R em comparação a uma Prio, ele é muito alto, tá? Então, por hora a gente permanece aí com a recomendação de neutro e chamando a atenção aí ao principal risco da tese, né, que é um risco de médio prazo, que diz respeito à recertificação do ano que vem. Tá? Todos os anos as empresas elas publicam a certificação dos seus ativos e eles dizem quanto deve ser o investimento relacionado às suas operações. Né? Então, assim, o meu receio é que o desenvolvimento de Papaterra venha a ser mais caro do que a gente imagina. Tá? Então, isso até, para uma empresa que acabou de se capitalizar, isso seria razoavelmente decepcionante. Tá? Então, é isso. Acho que eu já falei mais ou menos a minha observação. Por hora, não estou positivo no case, mas é um case assim que eu prefiro ver para crer, né, para chegar e eventualmente mudar a minha recomendação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.